Saudações, queridos irmãos, queridas irmãs. A leitura de hoje é do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, capítulo 157, O Filho Egoísta. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir um mandamento teu, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Lucas 15, 29. A parábola não apresenta somente o filho pródigo, mas, aguçada a atenção, e encontraremos o filho egoísta. O ensinamento velado do Mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento, o outro na avareza. São as duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. De maneira geral, os crentes apenas enxergaram o filho que abandonou o lar paterno, a fim de viver nas estroinices do escândalo, tornando-se credor de todas as punições. E raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão que permanecia sobre o teto familiar, não menos passível de repreensão. Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que o animam sobem à tona e ei-lo na demonstração de sovinice. Contraria-o a vibração de amor reinante no ambiente doméstico. Alega, como autêntico preguiçoso, os anos de serviço em família. Invoca, na posição de crente vaidoso, a suposta observância da lei divina e desrespeita o genitor, incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Ante o bem-estar e alegria dos outros, revolta-se e sofre, através da secura que o aniquila e dos ciúmes que o envenena. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é mais infortunado, se o pródigo, se o egoísta, mas atrevendo-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor. Psicografia de Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Aqui nos fala sobre o filho que deixou o lar, mas também nos fala do filho que ficou junto à família e que, através de comportamentos, ele demonstrou ser um filho egoísta. Quando a parábola nos diz: Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir um mandamento teu, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. O pai pode não ter dado a ele aquilo que seria o excedente,
mas lhe deu a vida. E o filho, dentro daquele sentimento de egoísta, ele não percebeu algumas generosidades de seu pai. A parábola também apresenta não só o filho pródigo, mas aguçada atenção, e também encontramos o filho egoísta. O ensinamento velado do mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um residia no esbanjamento, o outro na avareza, que são duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. Tanto um filho quanto o outro não viveram conforme deveria viver os filhos junto dos pais. Diz mais: de maneira geral, os crentes apenas enxergaram o filho que abandonou o lar paterno, a fim de viver nas estroinices do escândalo, tornando-se credor de todas as punições. E raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão que permanecia sob o teto familiar, não menos passível de repreensão. O filho que, segundo a parábola fala, que abandonou seus pais, ele também não agiu corretamente na questão gratidão filial. Mas aquele filho que também se manteve junto aos pais, também, através de atitudes, de comportamentos, de conduta, ele também demonstrou não ter a generosidade necessária que nós todos devemos ter com os nossos pais, com o nosso pai, com nossa mãe. Diz mais: observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que animam sobem à tona e ei-lo na demonstração de suvinice. Contraria-o a vibração de amor reinante no ambiente doméstico, alega como autêntico preguiçoso os anos de serviço em família, invoca na posição de crente vaidoso a suposta observância da lei divina e desrespeita o genitor, incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. Aquele filho que supostamente abandonou os pais, tomou a sua vida e retornou mais tarde. O filho que ficou em casa teve alguns comportamentos que o pai não admitiu. Seguindo em frente, esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida, ante o bem-estar e alegria dos outros. Revolta-se e sofre através da secura que o aniquila e dos ciúmes que o envenena. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado.
seu pródigo, seu egoísta. Mas atrevemo-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor. Quer dizer, já havia se conscientizado de que deveria mudar a sua atitude junto aos pais, entendendo que a ingratidão filial é algo infeliz, uma atitude que devemos, quando agirmos dessa forma, devemos corrigi-la. O segundo, dentro daquele egoísmo dele, ele ainda não havia sido despertado para o remorso. A ingratidão filial é um dos sentimentos que devemos perceber, principalmente quando os nossos pais estão a caminho do envelhecimento. Devemos perceber neles quais são as necessidades deles. Basta-nos, se ainda não desenvolvemos essa percepção, essa generosidade filial, precisamos desenvolvê-la. Meus irmãs, meus irmãos, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muito alegre eu te pedi o que era meu, parti um sonho tão normal. Dissipei meus bens e o coração também. No fim, meu mundo era irreal. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, oh Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Mil amigos conheci, disseram adeus. Caiu a solidão em mim. Um patrão cruel levou-me a refletir. Meu pai não trata um servo assim. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, oh Pai, e te dou este pranto em minhas mãos.